Boa tarde a todos. Espero que vocês estejam me escutando bem e vendo a minha tela. Hoje eu preciso, não vou usar a câmera, eu preciso trabalhar com a minha tela, tá? Vai ser melhor para a aula de hoje. Não tem ninguém ao vivo ainda junto comigo. Queria pelo menos alguém me confirmasse se está conseguindo escutar de boa. Aí, oi Joyce. Joyce, você está me escutando? Boa tarde. Boa tarde, Lara. Tudo bem com vocês, meninas? Eu espero que vocês estejam me escutando. Se vocês não me escutarem... Oi, Tawane. Boa tarde. Ai, que ótimo, Joyce, que o som tá bom. Então, vamos lá. Então, hoje eu vou fazer com vocês o formulário, tá? Esse formulário, ele é baseado nas atividades do caderno do aluno terceiro bimestre, das páginas 13 a 15, tá? Então, com os exercícios do caderno do aluno terceiro bimestre nessas páginas, eu fiz o formulário de vocês, tá ok? Só que eu acho, graças a Deus, Lara, tudo bem. Eu acho que é mais fácil eu já fazer a aula me guiando pelo formulário, né? É claro que qualquer dúvida que aparecer do caderno do aluno que não for cobrado no formulário, vocês podem entrar em contato comigo que eu vou atender vocês com o maior prazer. A primeira questão do formulário é essa aqui. O gráfico a seguir representa a função, certo? Daí tem esse gráfico de uma parábola para baixo. Daí ele pergunta, qual é dessas aqui a função? X² mais 4, x² menos 4, 4 menos x² menos 4 menos x². Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Se a parábola está com a concavidade, que é a abertura dela, para baixo, quer dizer que o x² é negativo. Toda parábola, toda função do segundo grau, onde o x² é positivo, ela está para cima. Quando o x² é negativo, está para baixo. Então, aqui, ó, pode esquecer o item A e o item B, tá? O item A e o item B, porque o x² está positivo. E o que a gente viu no gráfico é uma parábola com a concavidade para baixo. Então, o x² é negativo, como aqui na C ou na D. Agora, para descobrir qual que é, eu vou mostrar para vocês no GeoGebra, que é um software próprio para gráficos, tá? Ó, eu tenho aqui uma parábola. Nota que aqui do lado eu posso ir variando os números, ó. 5 menos x², 6, tá vendo que eu mudei aqui para 6, aqui mudou para 6 também? 6 menos x², 7, aqui também mudou para 7 menos x². Mudei para 8, aqui ficou 8 menos x². Então, o que a gente pode concluir a respeito da parábola que é um número menos x²? É uma parábola para baixo e o vértice dela está nesse número. Então, nota que quando ficou 8 aqui, nota que ela está cortando o eixo y no valor 8. Ok?
5. Ó, aqui é 5. Aonde que a parábola está cortando no eixo Y? No 5. 4. Onde que ela está cortando? No 4. 3. Onde que ela está cortando? No 3. Ok? Então, para essa questão aqui, olha bem o gráfico. É uma parábola para baixo. E em qual valor ela está cortando? O eixo Y, né? O vértice dessa parábola está no eixo Y. E aonde que esse vértice está cortando o eixo Y? Em qual valor? Para vocês conseguirem diferenciar se é a C ou a D, né? A A e a B a gente já viu que não é. De olho no chat para ver se tem alguém falando comigo. Alguma pergunta da 1? Então, é só ver que há uma parábola para baixo cortando num determinado valor no eixo Y, que é o eixo vertical. Esse valor está na função, como a gente viu no GeoGebra. Se a função era 3 menos x², o vértice cortava no 3 do eixo Y. Se a função era 5 menos x², ela cortava no 5 do eixo Y. Então agora eu acho que está fácil, né? As alternativas. Segundo exercício. O gráfico a seguir representa a função. Olha, nós temos aqui uma função com comportamento ondulatório, né? Típico de funções trigonométricas. E as opções são essas aqui, ó. Cosseno, ou 5 mais cosseno, ou menos 3 mais cosseno, ou menos 5 mais cosseno. Cosseno, a função cosseno não é. Por quê? A função cosseno, ela é, sim, nesse formato ondulatório. Mas ela vai de menos 1 até 1. Esse gráfico não está indo de menos 1 até 1. Ele está indo de 4 até 6. Tá ok? Para a gente analisar, também fiz um GeoGebra. Vamos lá. Ó, essa é a função cosseno. Tá vendo? Ó? Cosseno. Ela está indo de menos 1 até 1. Daí, se eu mover aqui para colocar o número 1 aqui do lado. Se for 1 mais cosseno, já mudou. Agora o gráfico está indo do 0 até o 2. Certo? Nesse espaço do 0 ao 2. Se eu mudar aqui para 2, o que aconteceu com o gráfico? O gráfico está entre 1 e 3. Certo? Então, conforme eu somo a função cosseno a um valor, o gráfico dessa nova função fica entre um número a menos e um número a mais que esse aqui. Então, nota que aqui 2 e a função, o gráfico ficou entre 1 e 3. 1 a menos que 2 e 3, 1 a mais que 2. Vou continuar mexendo no gráfico aqui. 3. Quando mudei aqui para 3, mais cosseno, o gráfico ficou entre 2 e 4. 1 a menos que 3, 1 a mais que 3. Quando eu mudei para 4, ficou entre 3 e 5. 1 a menos que 4 e 1 a mais que 4. 5. O gráfico ficou entre 4 e 6. 1 a menos que 5 e 1 a mais que 5. Por quê? Porque a função cosseno, ela vai de menos 1 até 1, só cosseno, né? Sem número nenhum, somando. Ela vai de menos 1 até 1, por isso que é um número a menos e um número a mais.
que o valor que eu inserir aqui. Vamos dar uma olhadinha no gráfico para ver como é que era? Era um gráfico entre 4 e 6. 4 e 6 é um a menos e um a mais, que qual o valor? Para vocês chegarem na resposta correta. Eu já falei que a não é, né? Terceiro, observe no plano cartesiano os gráficos das funções f de x, que é x menos 4 ao quadrado, que está aqui em azul, e g de x, que é x mais 4 ao quadrado, que está aqui em vermelho, né? Pode-se afirmar que, o que eu quero que vocês observem? Eu quero que vocês observem, primeiro, essa função roxa que está entre a f e a g é a função f de x igual x quadrado, a função quadrática básica, tá? É a função x ao quadrado, essa função que está bem aqui no meio, o gráfico dela, tá? Agora eu quero que vocês percebam o seguinte, a função x menos 4, ela foi para a direita. Então, quando com o valor de x eu subtraio, eu ando com o gráfico para a direita. E olha a função g, ela é x mais 4. X mais 4 ao quadrado. E para onde que ela foi em relação à função x quadrado básica, que é essa aqui do meio? Ela foi para a esquerda. Quer dizer que, então, se x menos algum valor, vai para a direita. X mais algum valor, vai para a esquerda. Vamos ver no GeoGebra também. Ó, aqui no meio é a função x quadrado básica. Se eu colocar x menos, ó, x menos 3, como aqui, o que acontece? Olha a função, o gráfico indo para a direita. X menos 6, desloca 6 unidades para a direita, o gráfico todo. X menos 7, desloca 7 unidades para a direita. Agora, presta atenção quando aqui ficar positivo. X mais 1, o que aconteceu? O gráfico veio para a esquerda. X mais 2, esquerda. X mais 3, à esquerda. Pode ser que confunda porque os negativos estão à esquerda e os positivos à direita. E é o contrário, né? X menos vai para a direita. X mais vai para a esquerda. Tá ok? Vamos ver as alternativas da questão. Então, a função f de x, que é x menos, ela deslocou para a direita, 4 unidades para a direita. E a função g, que é x mais, ela deslocou 4 unidades para a esquerda. Daí você tem que responder corretamente aqui. Ambas as funções se deslocam para a esquerda? Ambas se deslocam para a direita? A função x menos 4 ao quadrado se desloca para a esquerda e a função x mais 4 ao quadrado se desloca para a direita? A função x menos 4 ao quadrado se desloca 4 unidades para a direita e x mais 4 ao quadrado para a esquerda? Então, a gente acabou de ver o que acontece quando a gente mexe com o x, né? X menos, o gráfico vai para a direita. X mais, o gráfico vai para a esquerda. Questão 4 tem a ver com isso também. Observe os gráficos de f de x igual 2 elevado a x, que é aqui a função verde, 2 elevado a x,
E a função g de x, que é 2, esse símbolozinho aqui é de elevado, tá, gente? Esse chapéuzinho. G de x, que é 2 elevado a x mais 3. Então, nota que o x ficou com mais, né, 3 unidades. A gente acabou de discutir quando a gente mexe no x, o que acontece, né? X mais um número quer dizer, então, que eu vou deslocar esse número para a esquerda. Então, a função g... E nota, graficamente dá para ver isso. A função g vermelha, em relação à função verde, ela foi para a esquerda. Por quê? Porque é x mais 3. Então, ela foi, em relação à função 2 elevado a x, ela foi 3 unidades para a esquerda. Então, volto a repetir. X menos vai para a direita. X mais vai para a esquerda. Daí o que pergunta? O que a função g está fazendo? Se ela está indo para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Acabei de falar. Aliás, vocês podem até, o vídeo fica para vocês, né? Depois vocês podem assistir novamente, se não entenderem alguma coisa. Então, aqui é x mais e a função veio para, deslocou 3 unidades para, em relação à função f. 5. Observe os gráficos de f de x igual log de x na base 2, a função logarítmica agora, e g de x, que é 4, mais log de x menos 5 na base 2. Esse 4, vamos lembrar lá no primeiro exercício, quando a gente soma um valor na função, não aqui junto com o x, mas na função mesmo, fora do x, eu somo um valor, eu também tenho um deslocamento, que ele vai para cima ou para baixo. Daí é conforme o sinal do número mesmo, né? Lembra que a parábola, quando era 4, ela ia para lá no número 4. Quando ela ia para cima, né? 4 unidades. 3, ela ia para cima 3 unidades. Então, esse número aqui quer dizer que vai para cima 4 unidades. Ok? Esse 4 mais log aqui. Quer dizer que eu vou deslocar a função para cima 4 unidades. Mas não vai ser a única coisa que eu vou fazer. A função g também tem no x, né? No x aqui, x menos 5. E quando o x está menos alguma coisa, o que acontece? A função vem para a direita. No caso, como é x menos 5, ela vai se deslocar 5 unidades para a direita. Então, eu posso afirmar que essa função g aqui, por causa do número 4, ela vai 4 unidades para cima, e por causa do x menos 5, ela vai 5 unidades para a direita. Daí vocês têm que falar qual que é a alternativa que está colocando isso, falando corretamente. A função g, em relação à função f, o que ela faz? Ela vai 4 unidades para cima, para baixo, 5 unidades para a esquerda, para a direita. Qualquer dúvida, estou de olho no chat, tá, pessoal? Nossa, como o tempo passa rápido, gente. Tenho até um GeoGebra aqui da logarítmica também. Então, nota aqui. Quando eu coloco um número, 3, 4, ela está indo para cima, ó. 5. Se eu vou diminuindo o número, ó o negativo. Menos 4, ela veio para baixo. Menos 4, a função veio para baixo. Então, esse número aqui, que não está junto com o x, um número fora do x,
Se ele é positivo, a função vai para cima. Se ele é negativo, a função vai para baixo, né? Agora, o log é aquilo que a gente, dentro do log, que é o x, se for x mais, igual aqui, x mais 5. Nota que a função está indo para a direita. Quando é x menos, daí o gráfico vai para a esquerda. Certo? X mais para a esquerda, x menos para a direita. Agora não tem mais GeoGebra, agora a gente vai mais rapidinho. 6. Observe o gráfico de f de x igual 1 dividido por x² mais 1. Pode-se afirmar que, olha o gráfico aqui já feito dessa função. Nota que ela está toda para cima do eixo x. Toda para cima do eixo x. Tá? E como ela é 1 dividido por alguma coisa, não tem como chegar no resultado zero. 1 dividido por quanto que dá zero? Não dá. Não existe um número que, se eu fizer 1 dividido por esse número, dá zero. Tá? Então, quer dizer que nunca que eu vou ter o valor zero, quer dizer que essa função nunca vai cortar o eixo x. Ela vai chegar cada vez mais próxima do eixo x, mas ela nunca vai cortar o eixo x. Então, esse gráfico está todo para cima, ele está situado sempre acima do eixo x, tá? E aproximando-se dele à medida que o valor de x aumenta, ok? Então, é um gráfico sempre acima do eixo x, e esse gráfico nunca corta o eixo x, ele se aproxima cada vez mais dele, à medida que o valor de x aumenta. Tenho aqui a função 7, o exercício 7. Observe o gráfico de f de x, 1 dividido por x² menos 1. Pode-se afirmar que... Eu quero que vocês percebam, antes de eu ir para as alternativas, que para os valores de x antes de menos 1 e depois de 1, a função está para cima, é positiva, né? Quando eu falo do sinal de uma função, eu falo do sinal dele em relação ao y, tá? Então, como ela está toda antes do menos 1 e depois do 1 do x, a função está toda para cima, quer dizer que os valores de y para esses valores de x são todos positivos. Agora, entre menos 1 e 1, o que acontece com a função? Para baixo. Daí, então, os y desses valores de x vão ser, com certeza, negativos, né? Vamos ver as alternativas. A função admite valores positivos somente para valores de x maiores que 1? Bom, aqui eu quero comentar o seguinte. A função admite valores positivos para valores de x maiores que 1. Depois do 1, está para cima. Mas não é somente. Antes do menos 1, a função também está para cima. Ó, a função está para cima antes do menos 1 e depois do 1. Então, eu não posso falar esse somente aqui. Somente para valores de... Não posso. Nem na alternativa B. Somente para valores de x menores que menos 1. Não. Para os maiores que 1 também, né? Então, está entre a C e a D. A função admite valores positivos para os valores entre menos 1 e 1. Acabei de comentar os valores entre menos 1 e 1. O que acontece com a função entre menos 1 e 1?
Ela está para baixo do eixo x. Para baixo do eixo x são os valores negativos. Ok? Então, acho que vocês já conseguem dar a resposta para esse aqui também. 8. Observe o gráfico de f de x igual 1 sobre x. Pode-se afirmar que nessa função ela tem esse formato. Quanto mais próximo de zero é o valor de x... Se eu pegar um valor próximo de zero... Vou pegar um valor próximo de zero. Nota, bem depois do zero, um pouquinho depois do zero. Nota que tá bem, é um valor bem alto, né? Porque esse gráfico aqui está indo aumentando para cá. Nunca vai cortar o eixo y, mas ele é cada vez mais próximo do eixo y. Então, um valor bem próximo de zero vai pegar um valor alto em y. Então, quanto mais próximo de zero é o valor de x, maior é o valor absoluto, porque tanto faz, tanto para o negativo quanto para o positivo, né? Absoluto quer dizer em módulo, tirando o sinal de menos. Mas próximo do zero eu vou pegar um ponto desse gráfico que tem um valor alto de y. Um número grande. Quanto mais próximo de zero, maior ainda é o valor absoluto. Aqui na C, por exemplo, quanto maior é o valor absoluto de x, maior é o valor de x? Não. Nota que se eu pego um valor bem alto de x, o x vai aumentando para cá, né? A função vai chegando cada vez mais próxima do eixo, quer dizer que é um valor próximo de zero. Não que a função está aumentando o valor de y também. 9. Essa 9 é facinho. Observe os gráficos de f de x igual a seno de x e g de x 3 vezes seno de x. Gente, pode-se afirmar que, olha a função f, está indo de menos 1 até 1. E a função g, de menos 3 até 3. Isso de menos 1 até 1 quer dizer que é uma amplitude, o gráfico tem uma amplitude. Amplitude é o maior valor da função menos o menor. Então, para a função f, por exemplo, 1 menos menos 1 vai ficar 1 mais 1, que é 2, amplitude 2. Agora, a função g, 3 menos menos 3 é 3 mais 3, que é 6. 6 é o triplo de 2, então ela tem o triplo do quê? Da amplitude da função f. Ok? Já falei a resposta. A função g tem o dobro do período? A função g tem o triplo do período? A função g tem o dobro da amplitude ou tem o triplo da amplitude? Falei alguma coisa do período? Não, o período dessas funções aqui é o mesmo. O comportamento delas em x é o mesmo. A diferença foi no y, que ela deu uma esticada, né? Vamos dizer assim. A função g em relação à função f, ela deu uma esticada. Mexeu na amplitude dela. Como aqui é 3 vezes, acho que vocês já conseguem responder. E a última, observe o gráfico de f de x, 3x vezes seno de x. O que podemos afirmar? Gente, essa função aqui, como ela é uma expressão vezes seno de x, pessoal, ela corta o eixo x em infinitos valores. Porque a função seno, eu tenho infinitos valores de x que seno daquele valor é zero, né? Então, ela vai cortar o eixo de x em infinitos valores. Como
zero multiplicado por qualquer coisa é zero mesmo, quer dizer que essa função também eu vou cortar o eixo x em infinitos valores. Todo valor onde o seno é zero, para essa função também vai ser zero. Então, o gráfico intercepta o eixo x em uma pequena quantidade, em uma grande quantidade, em infinitos valores. O que eu acabei de falar? Não intercepta o eixo x? Eu já falei uma dessas aqui, né? Pessoal, muito obrigado. Por hoje é isso. Fico por aqui.